Olá, olá. Boa noite a todos. Vamos aguardar aí o Bruno, que está entrando. Só gente querida na sala. Esperando o Bruno entrar. Olá, Olá, boa noite. boa Tudo noite. bom? Tudo ótimo com você? Tudo jóia. Um monte de gente aqui botando um monte de mensagem muito legal. Eu não tô conseguindo ver Meninos, as mensagens. Eu não vejo, eu ah, não sei. é? Eu não sei como é que É, olha funciona. só, eu vou deixar as mensagens aqui ativadas. Aí eu não vou interromper, não. Aí vocês podem ficar completamente à vontade para fazerem perguntas. E aí eu vou anotando aqui conforme a gente for desenvolvendo a nossa live, o Bruno vai respondendo. Não é isso? Claro, claro, sem problemas. Então, então vamos lá. Então, em primeiro lugar, agradecer aí ao Bruno que aceitou de pronto, né, Bruno? Bruno, vamos fazer Ah, uma live agora, não é? qualquer coisa que Mônica chega no WhatsApp e manda assim, vamos fazer tal coisa. Eu nem penso, assim, só falo, vamos, e depois eu vejo se vai ser difícil, se vai dar trabalho, mas no final sempre dá certo. É Então, verdade, né? claro que eu ia aceitar essa live, né? Ah, tá. Comentando que o áudio está atrasado. Será que está com alguma questão de conexão, Bruno? Tá tudo bem aí? Aqui tá tudo bem. No meu aqui tá tranquilo. Agora o seu deu uma travada, mas agora eu tô escutando bem. É, então tá. Qualquer coisa a gente tira do nosso fantástico Wi-Fi e volta para os dados móveis. É, Olha só, Bruno. Primeiro, né? Você não tá vendo as mensagens? não, não Tem um consigo ver as monte de mensagens. mensagem de coraçãozinho. Ah, Você tá vendo as pessoas que estão entrando? Não? também não, não sei se minha tela tá Primeiro, Bruno. travada, não tô conseguindo. É. Primeiro, Bruno, dizer que foi uma honra ter tido você como meu aluno de graduação. Então, para quem não conhece a história, né? O Bruno foi meu aluno de graduação em odontologia na UERJ. E além de ter sido meu aluno de graduação, ele foi meu orientando, meu monitor, meu aluno de iniciação científica, mais o quê? Do projeto de extensão de tudo, né, Sim, Bruno? Você passou por todos sim. os campos. Tudo que Então, basicamente eu fiz assim, na acho. faculdade foi com você ali, orientando sempre. Então, eu acho, Bruno, que eu escolhi muito bem a pessoa para tirar essas dúvidas, né? Porque, assim, volta e meia eu estou dando aula, um aluno vai me perguntar: Mônica, eu queria fazer um painel para levar para o congresso, eu quero escrever um artigo, como é que eu faço? Eu escolho o tema, eu tenho que procurar algum professor, ou como é que eu faço estágio? Então, é mais ou menos isso que a gente vai conversar hoje. Combinado? Tá ótimo. Então vamos lá. Primeiro eu queria que você contasse aqui, porque eu sei muito da sua história, mas eu queria que você dividisse com todo mundo aqui, que a sua história é uma história de sucesso. Então que você falasse um pouquinho da parte pessoal, da sua infância, da sua formação antes da graduação, da sua família. Então, é, aqui em casa, é, na verdade, isso é o que eu conto hoje, porque o que eu aprendi na UERJ foi mais do que odontologia, né? Porque a UERJ, por ser essa faculdade tão plural de pessoas, eu consegui ouvir histórias que eram muito diferentes da minha. Então eu escutava que tinha pessoas que estavam ali conquistando o sonho de ser a primeira pessoa na família a ter um ensino superior. Mas no meu caso, aqui em casa, meus pais eles sempre incentivaram desde criança, sempre falavam sobre a faculdade, sobre fazer uma faculdade, como
o estudo era a única maneira de seguir um caminho do bem, um caminho de mudança de vida, um caminho que trouxesse alguma estabilidade e, portanto, felicidade na vida. E aí que minha mãe é da área da saúde, minha mãe é enfermeira, então eu lembro que quando eu era criança, eu ia com meu pai buscar ela no trabalho, eu aproveitava e ficava um pouquinho lá. Então, assim, desde criança eu já tinha um certo olhar para a área da saúde. E aí eu fui fazendo colégio até que eu cheguei num colégio mais preparatório para vestibular, né? Porque até então eu fazia aqueles colégios mais de uma educação formal, que não eram muito voltado para o vestibular. E aí eu entrei no Intelectus, que é um colégio pré-vestibular também. E desde cedo eles falavam sobre o vestibular, sobre as provas, sobre as diferentes universidades que existiam. E aí que no meu oitavo ano eu tive um professor de biologia que ele passava house nas aulas. E Ai, ó, adoro! eu também. Pois é, uma coisa que a gente tem em Eu comum. amo. House é minha série É. favorita assim da vida. Eu amo aquilo. E eu, É, que eu tô. A gente aproveitou aqui em casa, eu e meu marido, eu e o Antônio, pra gente rever eu House. revi tudo na quarentena É, também. então, a gente começou da quinta, foi até a última, agora a gente voltou e tá na segunda. Eu adoro, eu anoto todos os episódios, as É, doenças para colocar na aula, eu adoro. é fantástico. E assim, eu assisti o House, eu falava, caramba, eu quero ser o House. Eu achava a ideia de você montar um quebra-cabeça para chegar num diagnóstico uma coisa assim fantástica, o que já deu um spoiler do futuro, né? Dessa questão do diagnóstico, de gostar disso. Mas aí chegou o ensino médio e, claro não, mas assim, odontologia não era a minha primeira opção. Minha primeira opção foi medicina. E para isso, eu fazia o meu terceiro ano junto com pré-vestibular no PH, que é um colégio assim forte para pré-vestibular. E foi no PH que no PH e no Intelectus também, alguns professores de Intelectus, mas no PH quando eu tive um contato maior assim com química e biologia assim muito forte, que lá eles aprofundaram em matéria de faculdade, que eu me vi e eu me senti assim muito próximo da carreira de docência. Então, eu já sabia que eu poderia fazer o que for, medicina, odonto ou qualquer outro curso, mas o que eu queria mesmo era dar aula. Mas eu não queria dar aula eu queria dar aula em ensino superior mesmo, da minha profissão e poder passar minha experiência. E aí que coisas da vida, eu fiz o vestibular primeiro, coloquei medicina, não passei nem na UERJ, nem no Enem. Enem eu nem tinha chance porque eu sou péssimo em matemática, sempre fui. E o Enem, assim, para você fazer medicina, você precisa tirar, sei lá, 1000 em matemática. Então, matemática não é meu forte, então eu já sabia que Enem eu não tinha chance. E aí que no ano seguinte, eu foquei muito em matemática e na questão do Enem e falei, cara, Enem tem mais chance, mais oportunidade de passar para uma medicina. Só que eu não quero fazer vestibular de novo. Então, o que eu vou fazer? Gosto da ideia de ser um profissional de saúde, de trabalhar talvez no consultório e dar aula. Vou colocar o odonto na UERJ. Coloquei o odonto na UERJ. E assim, isso é uma coisa que hoje eu conto, mas foi muito triste para mim o dia que eu recebi, que eu passei em odonto na UERJ, porque eu passei com nota para passar na primeira classificação da medicina naquele ano na UERJ. Eu passei em primeiro lugar em odonto com 87, errei pouquíssimas coisas. E eu lembro que aquilo para mim foi muito triste. Eu vi muita gente comemorando quando saiu de todos os cursos e eu não senti felicidade naquele momento. E aí que não sei por quê, não sei mesmo. As pessoas me perguntam, mas por que você então veio greve? Assim que eu entrei na UERJ, uma greve extensa, eu podia ter desistido, ido para o vestibular de novo, mas alguma coisa me fez ficar na UERJ. Alguma coisa Fala me que foi fez ficar naquele. estomatologia. Aí que chega nesse momento. O primeiro e o segundo período, como é ciclo básico, você vê muita coisa assim de fisiologia, anatomia. Então são coisas que eu gostava de ver. Então para mim foi ótimo. O ciclo básico foi super tranquilo. Eu adorava estudar aquilo. Só que aí chegou o terceiro período. O terceiro período lá na UERJ a gente tem a disciplina de estomatologia. E aí que foi um momento decisivo, que eu falei, cara, é isso.
Eu me apaixonei por estomatologia, pela ideia de você poder chegar a um diagnóstico através, né, das diversas coisas que a gente aprende. E foi quando eu conheci a equipe de estomatologia da UERJ, professora Mônica e Jael, professor Wagner, professora Natália, professora Maria Elisa. E eu lembro que eu falei o seguinte na minha cabeça, cara, todo mundo falava que eles eram super exigentes. Aí eu falei, eu vou impressionar eles de alguma forma. E aí que na disciplina de estomatologia 1 lá da UERJ, a gente tem que fazer um seminário. E o meu grupo ficou com sorologia para HIV, hepatite e sífilis. E aí eu falei, cara, a gente precisa fazer alguma coisa que vai impressionar, que vai ser uma coisa assim super diferente. O que que a gente fez? O grupo. Foi assim, fantástico a apresentação de todo mundo. A gente fez um teste rápido para sífilis ao vivo ali na Eu hora. lembro. Não E eu vou só lembro, esquecer nunca. Ah, e eu eu só, le- lembro. Claro, tem a foto. e eu só lembro da Mônica. A Mônica era bem exigente na questão do tempo nos seminários. Eu só lembro dela fechando o caderno dela e falando: vocês podem ficar à vontade para fazer. E ali eu soube: caraca, conseguimos impressionar. Foi muito bom, né? Bruno, nossa, assim, ali eu acho que realmente marcou mesmo para mim, né? E dali em diante você colou com a gente na Foi. estomatologia e ficou. É, Então, deixa eu começar assim, tirar algumas dúvidas com você. Qual o momento que você acha que é o melhor na faculdade para você começar a fazer uma monitoria? a monitoria foi o seguinte: a minha história com monitoria. Monitoria, você, claro, só pode dar depois que você faz uma certa disciplina. Comigo funcionou muito eu começar a dar monitoria de uma matéria logo após que eu terminei aquela matéria, porque estava tudo fresco na minha cabeça. Então, eu fiz prova primeiro para monitoria de biologia celular, na qual eu ganhei a bolsa, passei em primeiro lugar, ganhei a bolsa, fui monitor durante uns 2 anos. Aí depois eu fui monitor de patologia geral, depois que eu fiz a disciplina, eu emendei logo, também passei em primeiro nesse concurso, com a matéria fresca, é isso que eu quero deixar. Com a matéria fresca, é a melhor hora para você tentar dar uma monitoria. E aí depois eu fui monitor de estomatologia 1, na qual fiquei a faculdade toda, fui bolsista, monitor da estomatologia de casos clínicos, que é a nossa eletiva lá da clínica, isso tudo sempre depois de passar da disciplina. Fui monitor de... Imediatamente depois. Essa é a dica que imediatamente você daria depois. para os É, alunos que estão assistindo a gente. Fez a disciplina, se identificou, aproveita que a matéria está fresquinha e não espera evoluir mais, não. Já tenta logo a prova. exatamente, até porque existe uma pirâmide do conhecimento onde você aprende mais quando você ensina. Então, assim, dar uma monitoria é um aprendizado constante. Você acaba absorvendo aquela matéria de uma forma que você vê que é muito mais fácil que estudar do modo tradicional, por exemplo, fazendo um resumo, olhando um livro. Então, para mim, me ajudou muito a fixar a matéria sendo monitor. As matérias, claro, que eu tinha afinidade, que eu queria dar uma Claro. monitoria. Ótimo. Então fica aí a sugestão para quem está assistindo já desde o início, passou do primeiro período, já se identificou, correr atrás. Eu também acho super válido, eu concordo com você. Claro. Bruno, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você conseguiria dizer aí, você teve a oportunidade de trabalhar na faculdade, tanto com a extensão como com a iniciação científica. Então vamos começar assim, dizendo qual é a diferença entre os dois? Você poderia explicar para quem está assistindo a gente? Então, o modelo de extensão ele é muito mais voltado para projetos que você vai, vamos dizer assim, de fato, atender, a ajudar a fazer eventos para a população, seja ela uma população de Benefícios alunos, para a comunidade, de uma exa- forma geral, isso, não é? é você realmente fazer algo assim concreto que vai dar um retorno para as pessoas ali naquele projeto de imediato, entende? Quando a Então, quem quer fazer extensão, Bruno, tem que pensar nisso. Extensão, eu vou desenvolver um projeto que vai trazer um benefício para um público-alvo. Pode ser isso, paciente, pode ser aluno, para um público-alvo. Ó, a isso. Bianca está assistindo a gente. Ó, Bianca, você já está aqui na minha listinha das lives, hein? Aguarde-me, Bianca Bravin. E a Então, iniciação científica, Bruno, qual seria a diferença? Então, extensão a gente já viu que é voltada para a comunidade.
Isso. E a iniciação, ela é muito mais voltada para pesquisa mesmo, né? Então, assim, atividades laboratoriais, ou então ensaios clínicos, ou seja, uma pesquisa de fato que é algo experimental, né? Então, assim, também a questão dos artigos entra muito nessa parte. Então, o aluno de iniciação científica, ele vai ter um contato muito grande com essa área de pesquisa acadêmica, da elaboração de um trabalho científico, vai passar pelas etapas e vai, de fato, vivenciar uma pesquisa na prática, né? Então, a iniciação científica ela é muito legal por esse lado que difere um pouco da extensão, né? Porque a extensão, ela realmente é uma extensão da prática que a gente tem na faculdade. A gente vai atender um público com os procedimentos que a gente aprende, para trazer algum benefício para a população. A iniciação já é uma experiência assim, um pouco mais diferenciada. De pesquisa, né? Então, assim, acho que a Isso. gente poderia resumir. Quem quer trabalhar com pesquisa, o ideal seria fazer uma iniciação científica. E quem quer trabalhar com um projeto voltado para a população aplicado, né, seria uma extensão. E Bruno, comenta aí, você teve a oportunidade de ser bolsista desses projetos, você teve a oportunidade de desenvolver tanto a extensão como a iniciação científica. E aí, na extensão, o seu projeto, que na verdade foi uma ideia sua, né? Você que me trouxe o convite do projeto de extensão, foi a Liga Acadêmica. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é uma Liga Acadêmica, para que ela serve, como é que ela foi criada. É. Quando eu entrei na UERJ, com a história da greve de 6 meses, poucas atividades estavam funcionando na universidade naquela época, né? E assim, a gente, para não querer ficar parado, a gente se metia nos eventos aí o que tivesse, seja o curso que for, a gente estava indo. Então, a medicina tem essa questão das ligas acadêmicas muito bem formada, tem estatuto, inclusive é importante até para as provas de residência deles, é pontuado na prova de títulos. Então, a gente ia muito nos encontros e eventos das ligas acadêmicas da medicina da UERJ. E aí que a gente viu que na odontologia não tinha liga acadêmica, e a gente falou, como é que pode a odontologia UERJ não ter uma liga acadêmica? E aí que, com o desenvolver das ideias, a gente chegou, precisa de um professor, né? A liga acadêmica é meio que um grupo de alunos interessado em uma determinada área que quer se aprofundar naquele assunto. Então, é ótimo porque você pode promover palestras, encontros, projetos, atendimentos. Então, assim, justamente para você se desenvolver além do que é dado na graduação, porque a gente sabe que algumas disciplinas têm uma carga horária que talvez não englobe toda ela, né? No caso da estomatologia e patologia, a gente vê que um período é pouco, tanto que tem eletiva para depois se desenvolver mais. Então a ideia da liga é essa, você se aprofundar numa que você gosta. E aí você E tem aí a os gente criou a professores nossa liga, orientadores, né? Conta aí um e aí a pouquinho da gente criou liga, a como é que LAP. foi? A LAP, A gente criou a LAP, que foi a primeira liga acadêmica da UERJ, assim, oficial mesmo, saiu do papel. da Ela foi faculdade de aberta como um odonto, projeto, né? isso, da Faculdade de Odonto. Ela foi aberta como um projeto de extensão. Então, assim, desde o início a gente sabia que a gente queria fazer era promover tanto o aprendizado para os alunos em termos teóricos, mas também prático. Por ser um projeto de cunho de extensão, a gente tinha essa natureza de fazer algum evento que trouxesse algum benefício para a comunidade. Então, a gente conseguiu fazer eventos ótimos, a gente trouxe professores de fora para dar aula, a gente fez um projeto muito legal há 2 anos atrás, nas férias, que atendeu cerca de 60 pacientes de uma ONG que acolhia moradores de rua e extra-usuários de drogas. Então, assim, a Liga Acadêmica, ela é primordialmente tocada por alunos. Claro que tem um professor que está orientando, ele Que é como se está fosse um tutor, né? um tutor, mas assim, os alunos têm o destaque principal, né? Então isso que é legal, porque não só o aprendizado, mas desenvolve muito a postura do aluno, porque isso é uma coisa que Aham. ninguém ensina. Como a gente se como a gente adquire a postura de um profissional, a forma de falar, a forma de redigir um documento, de fazer convites a professores, a forma de como a gente tem que passar o conhecimento científico de forma mais fluida para a comunidade em geral. Então, tudo isso, eu acho, na minha opinião, que a Liga Acadêmica
todo aluno que tem alguma afinidade por alguma área, seja ela qual for, implanto, cirurgia, estômago, deveria procurar em sua faculdade se existe uma liga acadêmica. Se não, tenha coragem e o ímpeto de fundar uma. Qualquer aluno é capaz. A gente viu que depois a de patologia e de cirurgia foram criadas juntas e depois veio várias ligas, inclusive até hoje eu escuto que está cada vez mais abrindo mais ligas. Isso é fantástico, porque você vê que isso parte do interesse dos alunos. Então, assim, Uhum. liga acadêmica, para mim, vai ser sempre o meu grande exemplo, e xodó que foi a LAP para o resto da vida. Sempre vou falar É, muito bem daquela liga é acadêmica. uma delícia. Eu nunca vou esquecer você e a Manu É, batendo lá na sala, me convidando para coordenar a liga junto com o professor Fábio Ramoa. E eu fico muito orgulhosa. A Manu botou um coraçãozinho aqui, né, Manu? é, Nossa liga realmente já fez muita coisa, né? muita. Manu, Mariana, que tá lá Mariana, com a gente, fez muita coisa. Pô, a gente é, é, trabalhamos muito. nossa, ainda tem muita coisa para fazer, né? É. Ainda tem, né? Você não está mais, você já se formou, mas tem muita coisa para fazer nessa liga. Você acha, então, que se tem um aluno que está escutando a gente de uma outra universidade, de qualquer universidade, e ele quer participar de uma liga, ele deve correr atrás. E se não tem essa liga, ele deve procurar se informar, como criar, porque você criou tudo, não foi? Você se baseou em outros documentos, mas você criou um regimento, não foi? A gente em conjunto com também o pessoal que estava à frente da Liga de Cirurgia, a gente meio que criou um estatuto, né, de como uma liga acadêmica deveria funcionar. E aí depois teve outras reuniões, isso já está uma coisa assim mais aprofundada hoje em dia, uma coisa mais organizada, mais certa, né, com a faculdade. Então isso é legal também ver que a faculdade ela respalda uma liga acadêmica, eles incentivam, né? É, verdade. Muito bom mesmo, muito bom. Então fica aí o exemplo para todo mundo que está assistindo, participe de uma liga acadêmica ou crie a sua, né? Corra atrás de um professor motivado, querido e crie a sua. Bruno, quero fazer um estágio. Qual o período para começar o estágio? No início da faculdade, no final, estágio é oficial, extraoficial? Por onde eu começo? É, a questão do estágio, pela minha experiência, eu acho importante, primeiro, você saber qual tipo de estágio que você quer fazer. Eu consegui fazer estágio durante a graduação em 2 hospitais, e fora os estágios obrigatórios da disciplina de saúde bucal. Então, assim, os meus estágios em hospitais, eu comecei quando eu tinha começado na disciplina de cirurgia, porque eu sabia que os conhecimentos daquela disciplina iam ser importantes para o estágio. Mas nada impede de você bater a porta de um serviço e pedir para acompanhar, porque assim, eu escutei uma vez de um professor, e isso é muito verdade. Em odontologia, primeiro você assiste, depois você faz, em terceiro você ensina. Então, assim, você tá ali naquele ambiente, vivenciar aquele ambiente, mesmo que você não vá botar a mão na massa, né, que é o que a gente gosta de fazer, mas você vai aprender muito, mas vai aprender muito mesmo. A gente aprende muito observando os outros fazendo, para depois então fazer. Então, assim, eu acho importante você ter passado por uma disciplina que você tem um conhecimento básico ali do funcionamento, do que está acontecendo, mas se você tem a vontade e a disposição e quer aprender, eu acho super louvável você bater a porta de um serviço e pedir. No meu caso, para um hospital, eu fiz uma prova, eles tinham uma prova depois de um curso, e aí eu passei e entrei como estagiário, e no outro foi acompanhando mesmo. A gente chegou lá, pediu para acompanhar, e aí foi de muito aprendizado, porque a gente acompanhou, depois a gente conseguia realizar uma coisa ou outra. Então, assim, o caminho é esse. É botar a cara a tapa e, claro, tá nesse estágio com vontade, assim, você participar, vivenciar aquilo mesmo, dar o seu máximo, e
ajudar aqueles profissionais que estão ali para que eles possam te ensinar da melhor maneira. Então, a motivação do aluno é muito importante nesse momento, porque os professores eles reparam quem está interessado, quem não está. Então, assim, você pode aprender muito no estágio. Então, super recomendo. Ô, Bruno, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, você fez vários estágios, né? Você teve a oportunidade de fazer vários estágios. E quando que você participou do seu primeiro congresso? A Ana Carolina aqui, a Flávia, está perguntando quais foram os hospitais que você fez estágio. Acho que ela não pegou. Eu fiz no Salgado Filho e no Pedro Ernesto. Perfeito. Os dois foram remunerados ou não remunerados? Não, voluntário mesmo, sem remuneração. Voluntário. Porém, tem a prova do acadêmico bolsista pela prefeitura, onde você consegue fazer estágio nos hospitais com remuneração de bolsa. É porque, Com bolsa, né? como eu sempre tive bolsa na UERJ, eu não podia acumular duas. Então, eu acabei não fazendo a Entendi. prova. Então, eu fazia os estágios de forma voluntária mesmo. Mas tem essa grande oportunidade por essa prova do acadêmico bolsista, que inclusive você pode escolher entre urgência e emergência, né, que você estaria no hospital mesmo, e atenção primária. Então você também tem essa outra vivência, o outro lado, que aí são procedimentos mais clínicos, né, restauração, extrações, fora que você tem toda a vivência ali da atenção primária e do papel do cirurgião dentista no SUS, né, ali na porta de entrada do paciente. Então é bem legal também. Eu tive a oportunidade de fazer pela disciplina que é obrigatória no último ano da faculdade. Entendi. Então, respondemos aí a Ana Carolina, ela está agradecendo. E aí, Bruno, conta pra gente qual foi o primeiro congresso que você foi. Você estava em que período? Primeiro congresso que eu fui, O primeiro evento, jornada, não precisa ser um congresso, sabe? eu estava de greve. Estava de Você greve, não estava, a faculdade que a faculdade estava, estava né? de greve. Você não tá, a gente não estava, a gente trabalhou o tempo todo na greve, né? Não tinha feito nem o primeiro período, mas já estava Ah, me metendo ali no Odonto Rio, na BO, que era um evento para odonto. acadêmico, assim, não entendi nada. Não entendi nada. Aí depois a faculdade de odontologia fez uns eventos com vários professores assim que hoje eu conheço, super renomados, foram meus professores, também não entendia nada. Entendia, mas estava ali, tentando absorver alguma coisa. Isso, claro. Mas, Quer aprender, tem que estar no lugar certo. Isso aí. não, e foi muito importante também para eu ver o que era odontologia, porque assim, eu não tive muita experiência com dentista. Eu fiz ortodontia, né? Eu tive um ortodontista e um clínico que fazia uma raspagem, mas assim, nunca fiz nada além de orto e raspagem. Então Aham. eu não sabia o que o dentista fazia na verdade. Eu Eu sabia, acho que claro, muita gente muita não gente não sabe, sabe, Bruno, quando não entra na sabe. faculdade. Eu acho que É, quando a gente entra na faculdade, o primeiro pensamento é: vou ser dentista, vou trabalhar no meu consultório ali, na sim, sala, fechadinho, sozinho, vou botar aparelho, vou tirar o dente, mas não fazer umas sei restaurações. o que o dentista faz. É Pois isso. é, o campo é muito maior que esse. A gente vai ter até a oportunidade de falar sobre isso em outras lives que vêm por aí. Então, o primeiro evento que você foi no Odonto Rio, né? Foi. E quando que você apresentou o seu primeiro painel? Meu primeiro painel foi num congresso da SOBEP, que é a Sociedade Brasileira de Estomatologia e Patologia Oral. Claro que eu fui representando a equipe de estomatologia da UERJ, a equipe que me acolheu, que me orientou nessa vida acadêmica, me ensinou muito mais que odontologia. Foi uma disciplina também que me ensinou a me portar como um profissional diante de um paciente. Então, assim, só tenho a agradecer. Eu sempre falo isso, É. que foi a equipe que Ô, me abriu todas Bruno, as portas, mas o primeiro painel foi representando essa equipe nesse congresso. qual foi o painel? Foi de um estudo epidemiológico do carcinoma de células escamosas Ah, na tá. clínica de Qual foi a estomatologia. SOBEP? Foi Foi aqui a do de Rio, onde? Ah, aqui foi do aquela que Rio, a gente sediou, foi aqui no Rio. Ah, que inclusive a verdade, gente legal. organizou. E assim, Não, o e a que eu gente achei trabalhou muito, né, Bruno? muito, e o que eu achei mais Foi. legal é que assim, Ah, a equipe de estomatologia da UERJ não é assim, toma aqui um caso, vai lá, apresenta e depois me manda o certificado. Não, eles participam, a gente vai junto para congresso, a gente comemora, celebra junto no congresso, vai a restaurante,
né? Faz nossa confraternização. Então, assim, é uma equipe mesmo, para o que der e vier. Então, é muito legal de ver como você consegue levar os alunos, né, Mônica? Não só os professores, mas os monitores, eles acompanham, eles vão no congresso. Um ano depois a gente foi para Maceió, foi incrível, os E a professores, os Manuela acabou de monitores. escrever isso, foi uma experiência incrível. Manu sempre presente aí nos congressos com a gente. Ano Não passado é? não teve, né, por causa da pandemia, mas a gente ia estar lá em Bento Gonçalves, ia ser com certeza divertidíssimo. É, aí, Bruno, você teve coragem de fazer uma apresentação oral no Congresso da SOBEP, não foi? Você deu É, a sua cara a tapa lá, não é? E arrasou no nosso caso de melanoma. pô, aquela apresentação oral foi incrível mesmo, porque foi a primeira vez que eu apresentei diante de uma multidão tão grande, né? Devia ter, não sei, umas 100 pessoas naquele Mais, auditório, acho que mais. mais, é. E foi uma experiência incrível, mas assim, que eu não posso dizer que foi só uma conquista minha. Eu lembro sempre que teve um sábado que nós fomos lá na UFRJ, discutir a apresentação, discutir o caso, você, Wagner, Natália, o Mário e o Bruno da UFRJ disponibilizaram um sábado de manhã para me ensinar o caso todo para eu chegar lá com toda a certeza da apresentação. Então vejam que é realmente uma equipe que assim estende a mão para o aluno e não larga. São Você professores arrasou. que Sua estão ali do apresentação foi lado. linda. Ô, Bruna, a Juliana fez uma pergunta aqui. Para apresentar um painel, você tem que fazer parte de uma liga ou de um projeto? Não, de forma Não. alguma. Para apresentar um painel, a primeira coisa é você recorrer a um professor. Você, Perfeito, por Bruno. Essa exemplo, colocação é ótima, porque às vezes eu vejo o aluno falando assim: ah, professora, eu quero fazer um painel de não sei lá o quê. Você acha que eu preciso de um professor? Tem que claro, ter, né, claro, Bruno? tem que ter Esse um professor, professor ele para vai orientar o atuar trabalho. isso como orientador. Então, assim, qual é a dica que a gente pode dar para as pessoas que estão começando, que querem fazer um painel de uma determinada área? O que Eu elas acho devem que fazer? para você apresentar, fazer uma boa apresentação de painel, primeiro eu acho que você tem que gostar daquilo que você está apresentando, né? Você tem que ter afinidade com aquela área que você quer apresentar. Então, assim, eu gosto de estomatologia. Então eu vou recorrer ao meu professor de estomatologia, professora Mônica. Mônica, quero apresentar um painel. Pode ser daquele caso que eu vi na clínica, ou naquele caso que eu atendi. Vamos documentar aquele caso, vamos montar um trabalho. E aí o professor ele vai te dar o caminho das pedras, mas o trabalho é seu, né? Você vai montar o seu painel, o seu resumo, vai estruturar a sua apresentação. Mas é fundamental que tenha alguém mais experiente por trás para te mostrar o passo a passo, ainda mais quando você está no Te orientar, início, né? te É, orientar. para orientar. Eu sempre tive isso, né? Agora mais solto, né, Mônica? Mas no início estava sempre ali, conferindo passo por passo, Mônica me orientando, sempre me falando onde eu estava errando, e aí eu corrigia, e assim, não errava mais, mas sempre com o professor te orientando. Ô, Bruno, então eu acho que a gente pode falar para a Juliana, ó, quer fazer um painel para apresentar no congresso, vê a área que você gosta e procura um professor para te orientar. Se você Isso. tiver numa liga, num projeto de extensão, de iniciação científica, ótimo, mas também não tiver, não tem problema nenhum, Juliana. É só você descobrir aí a sua área de maior afinidade e correr colar no professor aí para te orientar. E aí, sucesso na sua apresentação. Ô, Bruno, você já publicou algum artigo É, durante a graduação? publicamos alguns, né? Alguns Conta décimos. aí. Durante a graduação, quantos artigos científicos você publicou, Bruno? 13. 13 Não conta artigos. os outros dois, né? Que saíram ontem, porque. Ah, mas 2020, é porque Ah, é, eles são de 2020, é 2020, verdade, no Lattes. eles são Então, 2020. 13. 13 Então, Bruno. e temos mais 3 aceitos em 2020, mas ainda não publicados, provavelmente agora nesses próximos meses. E temos alguns 3 submetidos que estão em revisão, aguardando a decisão Vou final, parecer. o parecer, isso. O Bruno, me conta uma coisa. Qual é o caminho para escrever um artigo? Eu estou na faculdade, estou no terceiro período, quero escrever um artigo sobre um material restaurador, quero relatar um caso clínico cirúrgico que eu vi.
Por onde eu começo? É, eu acho que a primeira coisa importante é ler artigo. Então, assim, você precisa estar familiarizado com a escrita, com o tipo de texto, com o seu conteúdo. Existem diversos modelos de artigo, modelo relato de caso, artigo de pesquisa original, revisão de literatura. E assim, você só vai se habituando com isso lendo. Então, ler artigo é muito importante. Óbvio que ler livro é o básico, é o que todos nós devemos fazer para aprender o básico. E depois, os artigos, eles trazem aquilo de mais novo, aprofundado, em determinado tópico. Então, assim, para escrever um artigo, primeiramente você tem que estar familiarizado com o artigo científico. Depois, é importante, claro, como painel, é um trabalho, recorrer a um professor que vai te orientar e te ajudar naquele artigo científico. Mas saber, principalmente, que o artigo científico é um trabalho feito por você, né? Então, assim, é uma redação. Depois, é uma forma de você passar a sua escrita ali. Você conta uma história, no caso de num relato de caso, por exemplo. Então, é até gostoso de fazer, porque você está escrevendo um trabalho, então uma pesquisa que você vivenciou. Então, você tem que ter esse certo envolvimento. É uma coisa assim um pouco mais séria, mas que não impede que um aluno que esteja na graduação faça. Olha o meu exemplo, eu consegui. Temos agora as meninas Vários. da iniciação científica que estão fazendo os artigos dela, conseguiram publicar o primeiro. E é isso, começa do simples e vai evoluindo. Começa de uma revista mais básica, depois passa para uma revista mais elaborada, uma revista com um conceito, né? Tem um Um conceito, fator de um impacto fator de maior. impacto maior, mas é aquilo. Para aprender, você tem que fazer. Infelizmente, é assim mesmo, é aprender na marra. É assim, cara, vou tentar, vou escrever e vou mandar para o meu orientador e ele vai corrigir, vai me dar as dicas, vai ver, olha, pode melhorar isso aqui, vamos colocar isso aqui. É um trabalho em equipe. Então, o artigo você Sabe o que tem. que eu lembro, Bruno? Nos primeiros artigos que você estava escrevendo, todos esses que a gente escreveu, eu lembro que eu falei, nossa, tá ficando bom, tá melhorando, tá bom, vamos escrever em inglês, não sei o que e tal. E aí eu falei assim, Bruno, não tem dificuldade, é técnico. Né? Isso. Você lembra de eu falando sobre você? É Sim. técnico, é passo a passo, é papum, é só seguir. É receita de bolo. Aí você virou para mim e falou assim, nossa, é receita de Receita de bolo, bolo. exatamente. É, tô gostando disso. Gostei disso. E daí, ó, foi um artigo atrás do outro, né, Bruno? Então, assim, eu acho que Foi. você falou uma coisa muito importante. Tem que dar o pontapé inicial, tem que ler muito, porque tem que saber a formatação. E eu acho que a gente deveria tocar num outro ponto aqui importante. Você acha que conhecer outros idiomas contribui para a escrita de artigos? É, eu acho que isso é, sim, sem dúvida. Se alguém não conseguiu fazer um curso, principalmente de inglês, assim, na adolescência, durante o colégio, e tem essa vontade, eu acho fundamental, além de você tentar fazer a faculdade, fazer um curso de inglês. O inglês, assim, para a odontologia é muito importante, além para as outras áreas do conhecimento, porque a pesquisa científica, a linguagem, né, universal dela, onde todo mundo vai ler um artigo, entender, seja em qual país for, está escrito em inglês. As principais revistas vêm na língua inglesa. Então, assim, é fundamental até para o estudo, para o seu aprofundamento em alguma técnica, em algum assunto, que você saiba, pelo menos, ler inglês, né? E, assim, para o artigo científico, é importante que você saiba ler e escrever. Mas, assim, quanto mais você lê artigo em inglês, mais você pega a escrita, o modo de escrever dos artigos científicos. Aí você vai aperfeiçoando a sua escrita. Eu acho que a questão é essa. Quanto mais você lê, quanto mais você escreve, mais você se aperfeiçoa naquilo. É igual um procedimento que a gente faz, uma extração, uma restauração, tem que fazer. E é como você disse, o pontapé inicial tem que ser dado. E assim, não tenha medo de tentar fazer isso na graduação. Um aluno de graduação é totalmente capaz de escrever um artigo científico e um bom artigo científico. Basta ele querer, ele recorrer a um professor que vai orientar e treinar. Treinar, Você ler. acha, Bruno, que assim, o inglês eu acho que é fundamental,
né? Eu acho que é fundamental, assim, eu acho que a gente está vivendo um momento da pandemia que agora a gente tem a opção de fazer muita coisa online. Então, barateou muito, né? O custo está muito menor, está tudo muito mais acessível, né? A gente consegue fazer inglês com professores que moram em outros lugares e a gente tem acesso com muita facilidade online, né? A pandemia, pelo menos isso trouxe de bom para a gente. Então, eu acho que é uma dica, assim, eu acho que o inglês eu recomendaria fortemente para qualquer área na odontologia. E você acha que se a pessoa tivesse a oportunidade de fazer espanhol, ela também deveria ter o conhecimento de espanhol? Você acha que ajuda nessa parte científica? Claro, a gente tem. O Brasil está inserido na América Latina, né? Então, assim, o continente fala, né, espanhol. Então, existem diversas oportunidades, inclusive de mestrados, doutorados, pós-graduação nesses países vizinhos, que talvez tenham um custo mais acessível para nós aqui do Brasil, que claro que o espanhol seria fundamental nessas questões. Então, assim, eu acho que a língua, ela abre portas. Quanto mais idioma você sabe, mais portas se abrem para você no mundo. E assim, na odontologia, já dando um spoiler aqui, nós temos oportunidades de tentar fazer uma pós-graduação, um mestrado, um Próxima doutorado live. Essa é a em, próxima live da Juliana Fortes, que está aí nos assistindo, né, Juliana? em outros Próxima live, países. Então, a gente vai assim, falar sobre isso. inclusive existem alguns programas de fellowship, que você faz Existe. imersão em outros serviços, em outros países. Então, assim, a língua abre portas. Então, tem oportunidade de fazer. O inglês é fundamental e as outras eu iria fazendo também para cada vez mais abrir mais portas. Não, e tanto que a gente pode ver que na nossa seleção da iniciação científica da laser terapia associada à PDT, a gente colocou um peso muito grande no inglês na nossa seleção. E aí, quando eu fiz a seleção agora para outra iniciação científica da ozonioterapia, eu já pedi o inglês e o espanhol. Cada vez Então, mais assim, ó, exigente. vai vir mandarim aí na próxima. Não, mandarim eu não posso pedir, não posso pedir o que eu sei. Mas muito bom, eu acho realmente que é uma dica aí. Aí a gente tem duas perguntas. A Natália está perguntando como que você se organiza quando você vai fazer um artigo? Qual é a sequência que você faz? Aí da Bom, receita de bolo. Vou escrever um relato de um adenoma pleomórfico. O que que você faz? para relato de caso, eu começo sempre pelo relato de caso. E assim, quando você lê um relato de caso, você vê que ele tem uma estrutura específica, uma ordem de informações. Claro que um caso ou outro, algumas coisas são adicionadas, outras não, mas é sempre assim: paciente, sexo tal, idade, aí conta a queixa dele, conta a história médica dele, aí depois você descreve a lesão no exame extraoral, exame intraoral, dá a sua radiografia, se caso tenha, dá suas hipóteses diagnósticas, conduta, se foi biópsia ou Montou o não. caso. Montei o Montou o caso, caso. Que você escreveu ali com as suas palavras, da sua cabeça, do que você vivenciou. Pegou as isso. informações da anamnese do exame. E agora? Vai fazer busca de artigo? Aí eu busco a literatura sobre aquele determinado assunto. Claro que antes de fazer o caso, eu leio um ou dois artigos para ver como é a linguagem, a descrição daquela lesão, quais termos são usados. E aí eu Qual escrevo. site, Bruno, que você faz a busca? Fala para quem está assistindo a gente. Dá a dica aí. Eu uso PubMed, uso muito PubMed, uso o Google Scholar também, o Science Direct. Então, assim, tem várias opções de sites de busca, mas eu acabo usando mais o PubMed mesmo. Gosto muito, que é o que eu mais tive proximidade. E aí eu escrevo a introdução após a busca dos artigos e, por último, que dá mais trabalho, que é a discussão. Acho que, assim, é uma delícia de escrever, porque É, você... porque na discussão é a parte, né, do artigo onde você pode se expressar. Você pode colocar Exatamente. a sua opinião, você confronta o que tem na literatura com o que você está vendo, e aí o que tem de diferença você pode tentar dar uma justificada, dizer o que você acha, quando você pode usar suas palavras, né? É o momento mais livre de um trabalho.
Sim. Dá trabalho, dá trabalho. Eu concordo, é a parte mais difícil, mas depois que você entende o que é uma discussão, o negócio flui, né? Eu acho. Sim, Você não acha? eu acho que a dificuldade inicial dos alunos é entender o que é uma discussão. Mas você chegou para mim, eu lembro disso, e falou: Bruno, discussão é confrontar o seu caso, o seu trabalho com o que a literatura diz. E aí que você me deu o caminho para fazer uma discussão. É eu ver o que a literatura está me falando e o que meu caso está apresentando. Então, depois disso, é receita de bolo. Verdade, não, mas você escreve muito bem, né, Bruno? E aí, ó, o Carlos perguntou aqui para você o seguinte: como é que é feita a submissão do artigo? Então, você precisa, claro, o ideal é que você, antes de escrever o artigo, você escolha a revista. Não que isso seja mandatório, mas por quê? Cada revista tem uma norma específica. Então, uma revista, às vezes, pede o máximo de 10 referências. A revista pede que você não faça um resumo, não faça uma introdução. Então, assim, cada revista tem normas. Então, o ideal é primeiro você escolher uma revista. Aqui no Brasil tem o Qualis, né, da plataforma Sucupira da CAPES, que faz a estratificação das revistas, ou seja, quais revistas elas têm uma classificação própria, se essa revista é uma revista C, A, B. Então, Se ela assim, é indexada, né, se ela é Bruno? indexada nessas plataformas tipo PubMed, de Então, qual é o busca, site? Fala aí para os alunos, onde é que eles têm que entrar para escolher a revista? é na plataforma Sucupira da CAPES, no Qualis, tá? Perfeito. E aí, após a escolha da revista, a submissão, você precisa ter o arquivo do artigo em Word, você precisa das fotos já com os cortes feitos, as edições, as montagens, você pode fazer Editadas, né? painéis, e precisa estar com esse artigo todo nas normas. E aí você faz a submissão, esse artigo primeiro é avaliado pelo editor-chefe, que vai escolher se o tema, se o trabalho é adequado para aquela revista, se ele é Se faz parte do escopo do daquela escopo da revista, né? revista. Se ele não for, ele é negado de primeira, ou então ele entra para o que eles chamam de revisão por pares, que você tem dois especialistas que não tem nada a ver com o trabalho, sem nenhum conflito de interesse, que vão avaliar Sem o contato artigo, entre si. sem contato entre si, a pessoa que submete não sabe quem é, e eles vão avaliar o manuscrito e vão dar um parecer, se é aceitável ser publicado, se não é, se você precisa fazer modificações e enviar de novo para ser aceito, e aí o artigo é aceito. E aí primeiro, ele fica no prelo, ele pode ser publicado online e futuramente publicado numa edição, ele é incluso em uma edição da revista. Então tem todo também uma lógica, um trabalho por trás da submissão. É tão trabalhoso quanto escrever. É trabalhoso, né? Escrever, eu acho que você tem que usar um pouco mais a cabeça. Submeter é trabalhoso, é É, enjoado, né? O processo de ficar preenchendo tudo, a questão manual. O é Bruno mecânico. é mecânico, né? Mas assim, faz parte, né? Faz parte. Periódicos. Abre o meu e-mail todos os dias e fala, tem um invitation, né? Eu fui convidada para publicar na revista tal, 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 tal. Infelizmente, o que está acontecendo? As revistas agora, existem revistas que cobram muitas vezes valores exorbitantes, né, Bruno? Para que a gente faça a publicação nelas. Não um valor de edição, de editoração, ou um valor que seja justo, mas infelizmente, né, Bruno, a gente recebe uns e-mails toda hora de umas coisas assim muito estranhas pedindo para a gente publicar, não é? Até da LAP pedem, uma coisa sem pé nem cabeça, né? Então tem que ter cuidado quando receber esse e-mail, né, Bruno, para ver se é É, confiável. existe uma de revistas predatórias, que são essas revistas que não passam por essa revisão por pares, que cobram valores, pague para publicar. Então, assim, é importante, e às vezes essas revistas nem estão na classificação do CAPES, do Qualis. Então é importante você conhecer bem a revista, saber onde você está publicando, né? Tem que ter cuidado com isso. Aí, Bruno, eu queria ficar conversando com você até amanhã. Tem tanta coisa para você contar para os alunos aqui, ó, na nossa pauta que a gente organizou, ainda tem muita pergunta. Deixa eu fazer uma aqui. Bruno, você fez algum curso de atualização durante a graduação?
Olha, eu fiz muito curso de atualização durante a graduação. Claro, É? nas Conta aí áreas pra gente um pouquinho afins, da sua experiência. que eu gostava e eu consegui fazer. E o curso de atualização é legal, assim, que você tem o contato com professores externos, né? Então você vê outros metodologias, vê outras formas de passar aquele conhecimento. Então, assim, é uma atualização, mas talvez seja coisas que você já viu, mas você vê uma outra visão daquilo, uma outra experiência te contando. Então é muito legal um curso de atualização. E é legal que você também faz um certo network. Então, por exemplo, eu consegui fazer curso de atualização na UFRJ, fiz curso de atualização no Salgado Filho, fiz uns cursos online de atualização assim excelentes, que você vê que com essa questão da pandemia e do ensino à distância, eu não tinha muito, eu não tinha muita, como é que se diz, experiência com o ensino à distância, mas aí eu fiz alguns cursos ano passado, durante a pandemia, que foi de muita ajuda, porque você está ali em casa, né? Então, assim, é, é cômodo, você consegue depois, muitas vezes, reassistir aqueles vídeos, então você volta, passa, vê o caso de novo. Então, foi super válido. Então, assim, curso de atualização, eu acho que o aluno ele tem que buscar sempre estar fazendo, e estar mesmo, e cada vez mais buscar mais conhecimento, porque quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, né? Porque cada vez mais aparece coisas novas, coisas novas, coisas novas. Você vê que você, caraca, mais que eu estude, eu não sei tudo. E é impossível saber tudo, né? Ninguém Mas a sabe, gente é tem que verdade. sempre procurar, Se tem que sempre aperfeiçoar, né? procurar buscar mesmo, se aperfeiçoar, isso. A Juliana está fazendo uma pergunta aqui. Ela está dizendo que uma amiga falou para ela que agora acadêmico não pode fazer curso de atualização. Juliana, existe uma norma agora que, enquanto você é aluno de graduação, você não pode fazer um curso de atualização que tenha pacientes. Existe isso, realmente começou, deve ter um ano e pouquinho, deve ter um ano, né? Pegou a gente aí de surpresa, mas é o que está funcionando agora, né? Ó, estão pedindo indicação de curso de atualização aí, Bruno, mas antes de você indicar, ó, indicar o site para fazer o curso, pediram, eu tenho que contar aqui, posso falar, né, Bruno? O Bruno, ele foi meu aluno, tudo que a gente já falou aqui, meu aluno de graduação, meu monitor eterno, eu falava que o Bruno nunca ia se formar, né, Bruno? Pegou uma super greve, foi de 2016, não foi, Bruno? Depois, 2016, 2017 teve outra, e pequenininha, depois a depois pandemia, pandemia. pandemia, no final, pandemia para derrubar. Falava, é praga que eu tô rogando para ele não se formar. E aí, a gente montou ano passado um curso de atualização em estomatologia. Eu chamei o Bruno, falei, ó, vou bancar, Bruno, vem cá e você vai participar. Você tá, né, quase se formando, você vai organizar tudo, vai montar, vai ajudar a gente, né, a colocar as aulas na plataforma. E agora, né, o Bruno já está formado, a gente tem esse curso de novo, que é o curso de atualização de estomatologia, que agora vai ter essa versão online de verão, né, que começa semana que vem, e o Bruno continua fazendo parte, só que agora ele faz parte dando aula. Não é, Bruno? Conta É, aí. Que honra! nossa, mas assim, é uma honra, não sei nem. A ficha ainda nem caiu, né? Eu falei isso com você ontem, a ficha não cai, né? Porque é uma oportunidade assim tão grande, mas é claro que eu passei o quê? 3 anos vendo vocês dando aula, aprendendo na, a vida na docência, né? Então agora ter a oportunidade de seguir os passos de vocês e estar junto na equipe, contribuir com as aulas, com o curso de atualização é assim fantástico. Então para mim é uma grande honra. Espero que a gente consiga contribuir muito esse ano. A gente está com muita novidade boa para esse ano, né? E esse curso aí vai É, dar o pontapé nossa, sem inicial nas spoiler. atividades do ano. É, esse Isso curso vai aí, dar o pontapé terça. inicial nas atividades do ano. Terça-feira que vem ele começa, as inscrições estão abertas. A gente tem um onde a gente coloca os nossos cursos, esse já é o terceiro. A gente fez um de atualização, depois fez um diagnóstico por imagem e agora está nessa versão de verão do curso com assuntos assim mais pedidos, que são cistos e tumores odontogênicos, neoplasias da cavidade oral, malignas, reacionais, benignas, e temos um módulo assim meio misto com assuntos diversos em estomatologia, como osteonecrose
causado por medicamento, temos laser terapia, terapêutica medicamentosa em odontologia, em estomatologia. Todo mundo sempre quer saber as mágicas do professor Wagner. Então, é um curso muito bom que está com a matrículas abertas. Então, se você está querendo aproveitar as férias para se atualizar um pouco, estudar um pouco com a gente, vai lá no Instagram, é @atu.stoma, @atu.stoma, no nosso e-mail, que é atualizaçãoestomatonline@gmail.com. Ô, Bruna, eu tô tão orgulhosa de você. Muito obrigada. Eu acho que a gente passou aqui um pouco da experiência que você teve na faculdade em relação aos painéis, aos artigos. Eu acho que agora os alunos já sabem, assim, pelo menos o caminho inicial, né? Que eles têm que descobrir um orientador, descobrir o caminho deles e que eles podem aproveitar muito a faculdade. Tem muita coisa para ser feita na faculdade, além da faculdade, né? Muita coisa mesmo. E quem está aí de fora, que não conhece o Bruno, não acha que o Bruno só estuda, não, né, Bruno? O Bruno tem vida social, né, Bruno? Ah, não. O Bruno consegue fazer exercício, tem vida normal, né, Bruno? O Wagner É estava o que eu sempre escrevendo falei. aqui. Então, voltando ao que a Mônica falou, gente, a faculdade, assim, tem milhares de oportunidades. Então, assim, é o que eu sempre falo, não deixe para começar o seu currículo quando você estiver formado. Já comece ele na faculdade. Busque o seu currículo, aperfeiçoar ele na faculdade. E a questão do tempo é gestão do tempo. É Organizar o seu organização. tempo, saber os momentos de diversão que são importantes, momentos de estudo, trabalho, que também faz parte da vida. Então, é tudo uma questão de organizar. Eu organizo o meu tempo e eu tento ao máximo conseguir fazer tudo no meu dia, seja ele exercício físico, assistir alguma coisa, estudar, é claro, e viver, porque senão a vida passa e a gente não viveu, né? É, comer comida japonesa, né, Bruno? Cantar na Marlene. Cantar na Olha Marlene. só, E a eu queria. estomatologia mais é tudo isso, né? Trabalho e Oh, diversão. A gente sempre. é... Que saudade do presencial. Bruno, meu agradecimento aqui do fundo do coração. Eu vou salvar a live, sim, vai ficar salva para quem quiser rever, quem quiser mais dica também, tem aí o meu contato, tem o contato do Bruno. Já vou dizer para vocês que esse ano a gente vai ter lives muito interessantes. No dia 21 de janeiro, nós vamos ter a live com uma ex-aluna minha, a doutora Juliana Portes, que está fazendo pós-graduação fora do país. Ela se formou aqui no Brasil e agora ela faz doutorado na Espanha. Então a gente vai ter a oportunidade de conversar com ela para entender como é que a gente pode estudar em outro país, dar continuidade aos nossos estudos em outro país. Então vem muita coisa boa por aí, tem várias lives já agendadas, tem muita coisa legal e eu agradeço de coração a sua presença, Bruno, e a presença de todos aqui. Quero agradecer também, Mônica, pelo convite. É sempre um prazer trabalhar com você. Eu sei que tudo que você me chama é assim, só sucesso, então eu nem penso duas vezes. Mônica mandou o WhatsApp, eu falo, vamos, só vamos fazer. E foi um sucesso. Obrigado, obrigado a todo mundo que está assistindo. Eu não consigo ver, o meu parou aqui no número, não consigo ver comentário, mas meu grande agradecimento a vocês. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem. A gente está sempre de coisa, orientação, que a gente puder ajudar. Nós sempre fomos muito portas abertas quanto a isso, né? É só olhar a nossa clínica lá de estomatologia, abraça todo mundo. No meu Instagram, gente, na bio, vocês conseguem acessar meu WhatsApp. Tem todos os meus contatos ali, então fiquem completamente à vontade. Tá bom? Bruno, muito obrigada. Boa noite a todos. Bom final de semana. Tchau, Tchau, tchau. tchau.